Se assente aí, irmão. Já pega a tua espada, já pega a tua Bíblia, já vai abrindo lá no Evangelho de João 14, irmão. Evangelho de João 14. Tem uma mensagem linda de Deus para o teu coração. Se o Espírito Santo conseguir te dar o entendimento que Ele me deu, muitas coisas que tem te afligido, tem te entristecido, tem te derrubado, tem te jogado para baixo, isso cai por terra hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Encontraram, irmão? Se você não tem, quiser olhar ali, vamos ler. Diz assim, João 14, 16 e 17. Nós vamos ler esses dois, tá bom? Diz assim no 16, ó. Eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus, irmãos. Jesus falando sobre o Espírito Santo, amém? Vou pedir para minha filha trocar lá para outra versão da King James. King James, é difícil falar. Troca lá, filha. Diz assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém? O Espírito Santo, irmãos, faz tanta diferença na nossa vida, irmão. Buscar o Espírito Santo, irmãos, pode mudar tudo na vida de um cristão. Amém? Nós precisamos buscar o Espírito Santo para que ele venha habitar dentro de nós. Amém? Você precisa ter o Espírito Santo habitando dentro de vós, dentro de cada um de nós. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que nos auxilia nas nossas lutas, é Ele, irmão. Precisamos que o Espírito Santo habite dentro de nós, para que nós, como os imitadores de Cristo, possamos dar bom testemunho dentro da nossa casa, no nosso trabalho, amém? Diante das lutas, diante da dificuldade, o Espírito Santo, ele precisa reinar sobre nós, reinar sobre o nosso coração, reinar sobre a nossa vida, reinar sobre as nossas vontades, amém? Jesus Cristo disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Consolador, amém? Porque a luta vem, você sendo cristão ou não cristão, a luta vem. Assim como o sol vem sobre bons e maus, assim as lutas também vêm sobre aquele que é de Deus. Não adianta a pessoa entrar para dentro da igreja e dizer assim, agora eu me converti, agora eu sou de Jesus, pronto, tudo está resolvido. E não é assim, irmãos. Não é assim. Porque as lutas vêm, as aflições vêm, as afrontas vêm, as dificuldades vêm. E se o Espírito Santo não estiver reinando sobre nossas vidas, se não for Ele o principal, nós vamos envergonhar o Evangelho.
vamos ser fracassados na nossa vida espiritual. Vamos envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos dele, amém? Entendemos até aqui a importância dele na nossa vida? A necessidade de levantarmos de manhã e dizer bom dia ao Espírito Santo? De dobrarmos os nossos joelhos pela manhã e dizer para ele: Espírito Santo, venha sobre mim. Tenho muitas coisas para fazer hoje, mas eu preciso que o Senhor esteja aqui dentro de mim. Tenho escolhas para fazer, tenho decisões para tomar. Eu preciso que o Senhor venha comigo, que o Senhor esteja comigo nesse dia de hoje. Amém? É necessário fazermos essa oração, é necessário, como homens e mulheres de Deus, buscarmos o Senhor, buscarmos o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Agora abra a tua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas 5. Se você precisar de ajuda, peça que o obreiro te ajude. Gálatas 5, 16. O apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele dá algumas instruções à igreja de Gálatas. Amém? Encontraram, irmãos? Vamos esperar todos encontrar. É necessário, irmãos, termos um envolvimento profundo com o Espírito Santo. Amém? Se queremos ser luz desse mundo, se queremos ser sal dessa terra, se queremos fazer a diferença neste mundo, salvar a nossa vida, a nossa alma, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, precisamos do Espírito Santo, amém? Todos encontraram? 16 diz assim o apóstolo Paulo falando, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, amém? Olha o que o apóstolo Paulo diz, andai em espírito, amém? Andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Você tem andado em espírito? Ou você tem andado na carne? O que reina sobre ti quando você precisa tomar alguma atitude? Quando as afrontas vêm, quando a dificuldade vem, quando as tentações vêm? A quem você dá o ouvido? Quem é que reina sobre a tua vida? É o Espírito Santo? Ou é as tuas vontades? Ou são as minhas vontades? O que prevalece? O que prevalece quando eu tenho que tomar alguma atitude? O que prevalece quando eu quero fazer alguma coisa? Para onde se inclina a minha vontade? É para as coisas do Espírito ou é para as coisas da carne? Amém? 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que? Há uma luta, irmãos, dentro de cada um de nós, todos os dias. Desde a hora que levantamos até quando adormecemos. A luta dentro de nós. O espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o espírito. Para que a gente não consiga fazer aquilo que nós queremos, irmãos. Há uma luta diária,
O apóstolo Paulo está dizendo, e é verdade, irmão. Quando nós vivíamos no mundo, porque eu não me converti, não venho de família cristã. Com 25 anos, o Senhor Jesus Cristo fez a obra na minha vida. Quando eu não aguentava mais de tanto sofrimento, tanta dor, e a minha mãe doente, e o fim do ano, sabe aquele fim de ano, quando dá fim do ano? Faz um pedido, todo mundo fazendo pedido, bomba, explodindo bomba. Eu no quarto com a minha mãe, sentado na guarda da cama dela, e ela não queria nem que eu ligasse a luz, completamente dominada pelos espíritos imundos, porque era ele que eu buscava, era eles que eu buscava, era ali que nós buscávamos. E aí, já tinha ouvido falar de Deus. Faz um pedido. Digo, vou fazer um pedido. Eu gritei, existe Deus? Será que aí no céu existe um Deus? Será que realmente existe Deus? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu sofro tanto? Será que existe realmente um Deus? Se existe um Deus, então, Senhor, se manifeste que eu quero te conhecer. Não sei se eu falei Senhor ou se eu falei tu. Eu não sei como é que eu falei. Mas não levou muito tempo e ele me chamou de uma maneira inexplicável. E se manifestou. E se apresentou para mim. E desde os meus 25 anos, eu tenho tentado andar e fazer as vontades dele. Mas quando eu estava no mundo, antes de eu conhecê-lo, não havia condenação para mim. Eu podia fazer o que eu quisesse, irmãos. Não havia condenação. Eu estava livre para fazer o que eu quisesse no mundo. Eu podia fazer o que eu quisesse. Mentir, trair, pecar, beber, me prostituir. Nada me condenava, nada me condenava. Mas quando o Senhor Jesus Cristo me salvou e fez essa obra maravilhosa na minha vida, de lá para cá, irmão, todos os dias tem luta. Todos os dias, isso que o apóstolo está falando aqui, todos os dias eu enfrento essa luta, irmão. Todos os dias há uma luta dentro de mim para que eu possa fazer a vontade de Deus. A vontade da carne, a maioria das vezes, vence. E eu, como cristão, eu envergonho a Deus pelas minhas más atitudes, pelas minhas más escolhas, não dando ouvido ao Espírito Santo, prevalecendo a vontade da carne. Eu perco, eu acabo perdendo, sendo vencido pelas minhas vontades. Mas isso precisa mudar. E como eu vou mudar esta situação? Como eu vou começar a deixar de ser uma pessoa derrotada, levada pelas minhas vontades, e começar a fazer a vontade de Deus? Guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo. É por isso que o apóstolo começar a dizer no 16 assim, ó, digo, porém, andai em espírito. Precisamos andar em espírito. As lutas vão vir, não adianta, elas vão vir. Todo dia vai ter luta. Todo dia vai haver proposta. Amém? Desde que o mundo é mundo. Amém? Desde que Deus criou o Jardim do Éden, Ele botou Adão e Eva lá e disse, ó, vivam e comam de tudo que vocês quiserem, é livre, apenas não mexam nesta árvore. E aí o que aconteceu? Né? Foram mexer na árvore. O ser humano desde aquela época é assim. O Espírito Santo está aí para nos guiar, para fazermos boas obras, para glorificarmos o nome do Senhor enquanto andarmos nesta terra. Mas a nossa carne, as nossas vontades,
nos levam a fazer o que é errado e a envergonhar o nome do Senhor. Aleluia. 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Antes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia! Quem é guiado pelo Espírito não está mais debaixo desta lei que levou Adão e Eva a serem lançados fora do jardim do... Temos que ser guiados pelo Espírito. Isso faz a diferença na nossa vida. Amém? O que vai fazer diferença na nossa vida enquanto andarmos nesta terra é buscarmos o Espírito Santo. Amém? 19. Porque as obras da carne são manifestas. Aí ele começa a dizer assim, as quais são prostituição. A gente sabe o que é prostituição. Impureza. Você sabe o que é impureza? Essa palavra que me pegou. Lascívia. Lascívia. Tem palavras que é complicado, né, irmão? E aí a gente vai pesquisar. Consegue colocar para nós lá, Lu? Lascívia. Ela representa a busca descontrolada por prazeres sexuais, sem nenhum limite, o respeito às leis de Deus. Amém? Uma pessoa descontrolada por prazeres, ela perdeu o controle. Para ela não há limites. Se ela quer fazer a vontade da sua carne, nada impede ela, nada consegue impedir ela. Se ela quiser praticar aquilo, se ela quiser fazer aquilo, ela vai fazer, porque ela está descontrolada. Não há controle sobre as suas vontades, ou ela tem controle totalmente sobre as suas vontades carnais. Precisamos do Espírito Santo para controlar essas coisas, essas loucuras, essas vontades loucas que nos afastam de Deus, irmãos, que nos afastam de Deus. Amém? Aí diz no 20 assim, ó, aí ele fala mais alguma coisa. Idolatria. A gente sabe o que é idolatria. Feitiçarias. A gente sabe o que é feitiçaria. Inimizades. A gente sabe o que é inimizades. Porfias. Complicado, né? Coloca porfias para nós aí, Lu. Porfias. Ela representa uma disputa egoísta, onde a pessoa quer vencer a outra a todo custo, gerando divisões e conflitos longe da humildade cristã. Que loucura, irmão. O mundo aí fora é assim. As pessoas querem vencer a qualquer custo, de qualquer maneira. Muitas vezes fazendo os outros de degrau para que elas consigam subir e vencer. E isso não é só no trabalho, mas muitas vezes há guerras dentro de casa, onde o homem quer dominar sobre a sua família e a mulher quer dominar sobre o seu marido, e há uma briga, há uma discórdia. Em todas as áreas, irmãos. Descontrolada, o que reina é a vontade do homem, o que reina é a vontade da mulher, não é a vontade de Deus. Aleluias. Aí continua dizendo, emulações, iras, peleja,
dissensões, heresias, 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Deixa eu dar um testemunho sobre glutonarias, irmãos. Glutonarias. Estava me sentindo meio ruim, fui lá na farmácia em jejum e dei o dedinho para eles lá. Aí o troço apareceu 300 e pouco lá, não sei, de açúcar e coisa. Eu disse, ai, meu Senhor amado, não acredito que eu estou nesse negócio. Mas aí eu vou culpar Deus por causa disso? Eu não posso culpar Deus. Poxa, como é que Deus deixou acontecer comigo isso? Se eu sirvo a Deus, se eu ando na palavra, se eu oro, se eu busco, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu não tenho culpa. O culpado sou eu das minhas glutonarias, porque eu fiz a vontade da minha carne. Pensa num homem que gosta do tal de açúcar, do tal do doce, do tal... um bolo de aniversário para mim. Longe de mim, irmão. Entendeu? Essas coisas nos prejudicam. Nos prejudicam, irmãos. E Deus não quer essas coisas na nossa vida. A gente precisa aquietar as vontades da nossa carne para que o reino de Deus habite em nós, amém? Aí ele diz assim, ó: estas coisas, semelhantes a estas, as coisas das quais vos declaro, como já antes vos disse, ou seja, ele já tinha avisado, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, irmão. O reino de Deus é espírito. Não vai, quem está cheio dessas coisas não vai entrar lá. A porta é estreita, irmãos. Nós não vamos conseguir entrar lá carregado com todas essas coisas. Não vamos vencer nesta terra. Não vamos dar um bom testemunho, não vamos ter paz e alegria do nosso coração e não vamos entrar no reino dos céus. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos andar com o Espírito Santo. Amém? Quantos anos você é cristão? Eu já estou indo para os 30 já. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Indo para os 30 já. Sei lá quantos anos Deus vai permitir que eu ande nesta terra. Mas vou andar na carne ou vou andar no Espírito? São escolhas minhas. Ainda eu tenho livre-arbítrio aqui. Amém? Ainda aqui eu tenho o livre-arbítrio para me fazer as minhas escolhas. Mas se eu levar mais 20, 30 anos, não sei quantos anos Deus tem para mim andar nesta terra, eu é que vou decidir se eu vou andar fazendo as vontades da minha carne ou eu vou buscar esse Espírito Consolador para que Ele reine sobre mim, para que Ele seja Senhor da minha vida. E assim, irmãos, e assim eu vença todas essas coisas, todas essas loucuras, todos esses desejos, todas essas iras, todas essas vontades de brigar, todas essas loucuras, todos esses desejos imundos, desenfreados. Somente há um que pode nos ajudar. É o Espírito Santo, irmão. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus.
Amém? Dar lugar a Ele, aleluia. Aleluia. 22 ele diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso que precisa reinar dentro de cada um de nós. E se não é isso que está reinando na tua mente, no teu coração, você precisa buscar com todas as tuas forças essas coisas aqui, irmão. Você precisa buscar, dobrar o teu joelho, começar a orar ao Senhor sem cessar. Senhor, eu preciso, Senhor, praticar as obras do Espírito. Eu não quero mais praticar as obras da carne. Não quero mais, mas eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Às vezes, você pensa que é impossível. Você pensa assim, ó, é impossível eu parar de fazer essas coisas. Me parece humanamente impossível eu parar, porque eu nasci assim. Todos os anos da minha vida eu sou assim, eu vivo assim. Essa é a minha maneira de ser, esse é o meu caráter, são as minhas vontades. É verdade. Humanamente impossível, irmão. Mas o nosso espírito não é humano, ele é espírito. Então, ele vai habitar dentro de vós. E de dentro para fora. Cada vez que você enfrentar uma luta, uma dificuldade, uma afronta, cada vez que o inimigo colocar um desejo na tua frente, você vai olhar para dentro de ti e você vai escutar uma voz dizendo: não vai por esse caminho, não fala assim, não age assim, não minta, não engane, não te prostitua, não deseje a morte. Sabe? A tua vida começa a mudar, irmão. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai começar a habitar dentro do teu coração. Amém? Aleluia. E as obras e os frutos do Espírito vão começar a brotar dentro de ti. Amém? 23 diz assim, ó: contra essas coisas não há lei. Aleluia. Não há lei, irmão. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: e os que são de Cristo. Você é de Cristo, irmão? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí Jesus Cristo vem e diz assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí o que faz? Pegue a sua cruz e siga. Aleluia. Todos os dias teremos lutas. Todos os dias a nossa carne vai querer reinar. Amém? Essa é a nossa cruz. Mas o que Cristo fez quando Ele andou nessa terra? E o que Ele fez para entrar no reino de Deus? Amém? Ele se crucificou. Ele se entregou completamente no madeiro. Pregaram os seus pés, pregaram as suas mãos, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Todo o seu sangue
se esvaziou. Foi fácil? Não foi fácil. Porque está escrito que ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós, como imitadores de Cristo, enquanto andarmos nesta terra, temos que pegar a nossa cruz, irmãos, e colocar nela todas as nossas vontades. Pregar nela todas as nossas paixões. Toda a nossa ira, toda a nossa vontade, todo o nosso querer. Para que o reino de Deus habite dentro de nós, irmãos. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Não há facilidade enquanto andarmos nesta terra. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo vai nos tirar desta terra. Então o nosso corpo mortal e pecador será revestido de um corpo santo e incorruptível. Amém? E as vontades deste mundo serão nada para nós, irmãos. E isso será para toda a eternidade. Enquanto andarmos nesta terra, tem pessoas aqui que vão viver muitos anos andando sobre essa terra. Outros vão viver menos andando nesta terra. Mas a eternidade no céu com Deus é para sempre. Ou a eternidade no inferno, aonde não foi feito para nós, mas seremos lançados lá por causa das nossas vontades, também será eterno. O que vai decidir se nós receberemos a eternidade ou o inferno é aquilo que nós praticamos aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos, aplaudindo o Senhor Jesus e dando a Ele a honra, a glória.